Bateria acabou. Nossa, Parece que faz mais um. esta realidade Bateria? É? Não tem. básica universal é conhecida no Oriente como Tat, que significa simplesmente aquele, mais ou menos em conformidade com o que Blavatsky diz, aquele. E este termo possui a virtude de impedir a personificação, porque Deus, na maioria das vezes, acaba sendo personificado. A personificação dessa verdade que se deseja exprimir. Olha a última frase como é linda. Tat se manifesta criando universos. Na infinita sucessão de universos finitos, realiza-se a sua eternidade. Lindo, né? Esse Tati, quem que fala esse Tati? É o Ramayana. quem que é? Ramayana é um texto sagrado da Índia, muito antigo. É assim, relacionado com Vedas, onde que ele está? Relacionado com Vedas, Relacionado com os Vedas, ele está dentro da literatura sagrada da Índia. Eles são os Upanishads, os Vedas, dentre eles o Mahabharata, Uma barata. o Bhagavad Gita e outros, né? mas o Ramayana faz parte do Vedas? Ele faz parte do Vedas? Faz. É uma epopeia relacionada a Rama. Rama é um dos outros nomes de Deus na Índia, né? Rama é. Bom, eu só para comentar alguma coisinha que foi dita anteriormente, né? O nosso planeta, ou o nosso sistema solar, ele é regido por um padrão centenário. Fora do sistema solar, o padrão é outro. O padrão é duodecenário. Aqui é 3 mais 4. 3 o espírito e 4 a matéria, os 4 elementos. Fora do sistema solar, esse padrão é 3 vezes 4, 12. Os 12 signos zodiacais e tudo mais. Inclusive, relacionado com esses padrões, nós temos a simbologia do número 7, né? Então, os 7 chakras, as 7 cores, os 7 sons, e por aí vai. E a simbologia do 12. Os 12 apóstolos de Cristo, que é Cosmo, né? Os 12 cavaleiros da Fábula Redonda e muitas outras coisas ligadas a esses números. Agora, dentro do nosso padrão centenário, nós temos 7 notas musicais, por exemplo, as 7 cores. Dentre as cores, quem pinta sabe que tem 3 cores principais e 4 secundárias. E com as 3 principais você forma as 7. Com os sons é a mesma coisa, de acordo com os conhecimentos que nos foram transmitidos por Pitágoras. O Dó, Mi, Sol são as 3 notas musicais primárias. E é com elas que o verbo criador, através do Ahu, criou o universo. Então vamos falar só um pouquinho sobre cosmogênese. O Logos, que nós já falamos, que é o Sol, né? O Espírito, o Sol, ele é trino também, como todos os seres espirituais. Ele tem 3 aspectos. Primeiro, segundo e terceiro aspecto do Logos. Cada um desses aspectos
irradia um tipo de energia que chega à Terra fora as energias da luz, que tem o padrão centenário. Então existe uma energia trina que também chega à Terra e que é conhecido como Fohat, Prana e Kundalini. São 3 energias. E agora eu vou tentar mostrar como essas energias são geradas aqui. Então, quando uma estrela nasce, porque o Sol, como estrela, um dia ele vai morrer. Todo mundo sabe disso. Né? Morre o corpo físico do Sol. O corpo espiritual, o Logos, reencarna em outra estrela maior, ou mais importante, que está nascendo. A lei do karma, a lei dos ciclos, a lei do renascimento funciona também nos grandes sistemas cósmicos. Então, nós vamos voltar ao começo dos tempos, não ao Big Bang. Depois, teve um instante que o Sol nasceu. Né? Esse Sol, ao nascer, ele estabelece um plano. Ele cria um espaço onde ele vai exercer o governo dele, ou a vida dele, e organiza, então, atrai blocos de matéria do universo, os planetas, ele forma o sistema em volta dele, e ele projeta os planos, os 7 planos que nós falamos, a partir dele. Então esses planos, do mais sutil, vão surgindo até o mais denso. O mais denso é o plano físico, é a matéria. Então esse daí é o primeiro movimento do Logos. Um segundo movimento, tudo a palavra. Num segundo movimento, com outra energia, essa energia que ele lança, inicialmente, é Kundalini. Depois, no segundo momento, esses planos criados, matéria, ele começa a vivificar, dar vida a tudo isso, através do prana. O segundo aspecto do Logos é o prana. E essa vida, quando chega ao nível hominal, quando surgem os seres humanos, quando está tudo pronto, e deixando de ser, pela lei da evolução, os animais, o homem se individualiza, ele recebe mais uma força do Logos, que é Fohat. E aí ele ascende de volta até o Pai. Isso daí em gráficos, eu vou mostrar através de gráficos, para se tornar um pouquinho mais compreensível. Então, aqui é uma representação do Logos com seus 3 aspectos. Então, no terceiro aspecto do Logos, o primeiro aspecto, nós vamos ver daqui a pouco, ele cria os planos. Está mal focado ali, né? Vamos ver se você consegue melhorar o foco. Vocês me desculpem, esses planos, alguns estão com nomes ainda do hinduísmo, né? Mas é o plano físico, astral, mental, búdico, nirvânico, paranirvânico e etc. Então, com essa primeira efusão de forças, Kundalini, se criam esses planos. Num segundo movimento,
segunda efusão, partindo do segundo aspecto do Logos, ele vai vivificando toda essa matéria até chegar lá embaixo, a matéria mais bruta. E aí, essa mesma efusão começa a crescer, a voltar. Então, nós estamos, seres humanos, vivendo já na linha ascendente. Isso que nós estamos evoluindo. Passamos pela fase mineral, de vegetal, de animal, e agora vamos entrar aqui na fase humana. Essa segunda efusão, que é o prana, para aqui. Quando chega nesse ponto, surge, vocês estão vendo uma estrela de 5 pontas simbolizando o átomo, né? Uma terceira efusão, ela veio até aqui. Agora, de cima vem uma terceira efusão, que é Forrati, que vai conduzir essa estrela de 5 pontas, ou o ser humano, estrela de 5 pontas, de volta. É a volta do caminho do Pai, que Jesus dizia, né, em todas as tradições. Essas 3 etapas podem ser melhor compreendidas agora aqui. Então, do terceiro aspecto do Logos, desce uma efusão que cria os planos materiais. Depois, do segundo aspecto do Logos, desce uma energia que vivifica tudo até o reino humano. E não entra no reino humano. Ela para no reino animal. Aí, do primeiro aspecto do Logos, Forrati vai iluminar o ser humano e conduzir a sua evolução até a volta. Quando, pela evolução, nós voltarmos aqui, nos integraremos com o Logos. Isso ainda demora alguns bilhões de anos. Rapidinho. Quem tem pressa? Oi? Rapidinho. Rapidinho, né? Porque nós estamos na quinta civilização, ou na quinta raça, né? Na quinta sub-raça e da quinta raça. Depois tem que ir até a sexta, a sétima, aí começa a sexta raça, tem 7 sub-raças e depois a sétima raça, 7 sub-raças. Quando nós chegarmos nessas últimas, nós seremos assim, anjo perto de nós, espanta de umas. Quando chegar lá, existem caminhos daqui para frente que se abrem depois. A gente pode falar um pouquinho deles. Por exemplo, um dos caminhos são os mestres das grandes fraternidades. O que é um mestre de uma grande fraternidade? É um ser humano, que nem nós, que teve as suas encarnações primeiras como selvagem, como ruindade absoluta, né? Como lá de baixo, né? Depois ele foi progredindo e conseguiu chegar mais rápido do que nós. Numa corrida sempre tem o primeiro e o último. Então eles chegaram antes. Chegaram a um estágio onde não há mais necessidade de encarnar novamente. Porque eles já queimaram todo o karma, já pagaram tudo que tinham que pagar, já pagaram tudo que fizeram de ruim, estavam equilibrados, então se abrem alguns caminhos. Um dos caminhos é a grande fraternidade.
fraternidade. Tem outros. Um deles é fazer parte da grande fraternidade. Esse é um caminho estacionário. Eu vou explicar. Tem outros caminhos que ou vai direto para um nirvana, ou vai fazer parte do governo oculto do mundo, ou vai servir ao Logos, fazer parte da corte do Logos. E tem outros caminhos ainda mais complicados. Mas o caminho de quem escolhe ser um mestre nessa etapa de participar da grande fraternidade é o caminho daquele que naquele momento que ele tem que escolher, ele olha para trás e vê todos nós aí sofrendo, penando a terra com guerras, e diz, acho que eu vou ficar mais um pouco por aqui para ajudar os meus irmãos. Então ele fica. Mas aí ele fica sem karma, ele não nasce, ele constrói o seu corpo, um corpo que pode durar o tempo que ele achar necessário para ficar aqui. 200, 300, 400 anos. Quando Saint-Germain foi visto em 1600 e em 1917. Enquanto estava vivo, ele passou por vários nomes aqui. Ele não podia ser o Conde de Saint-Germain. A gente conhece como Conde de Saint-Germain. Foi o príncipe de Lacoste. E teve outros nomes. Por quê? Porque cada 50, 40 anos começam a reconhecer, dizer, mas eu conheci você quando eu era criança, você está igual. Aí ele muda de nome, tira a barba, muda de lugar. E esses mestres, eles são discretos e eles procuram ajudar a humanidade. Nenhum deles vira rei, imperador, czar, presidente da república, mas todos eles seguramente, principalmente os do sétimo raio, estão metidos aí como assessores de algumas coisas assim, tentando evitar o pior. Mas por que esses mestres de repente não fazem isso daqui virar um paraíso? Porque eles não podem intervir com o livre-arbítrio dos seres humanos. Eles podem apenas inspirar algumas pessoas, tentar dar uma ajeitada. E essa ajeitada é de grande valia. Com essa ajeitada já se evitaram muitas guerras e muitas desgraças. Se nós temos muita desgraça nesse mundo, teríamos 20 vezes mais se não houvessem esses mestres da sabedoria trabalhando aqui na Terra, na grande fraternidade. Mas eles têm a limitação. E a limitação é a lei. Não pode interferir com o livre-arbítrio de ninguém. Bom, vamos ver. Então, um dia nós chegaremos a ser esses mestres. Eu estava falando de Saint-Germain. Desculpe, tem ela, depois vocês vão. Por favor, desculpe. Eu queria saber que você estava falando do Sol. Tem uma teoria que fala dos três sóis, né? Que quando houver a evolução da humanidade, que a gente também vai ter esse descobrimento teórico, né? Dos três sóis. E o homem vai estar tão evoluído quanto essa, digamos, iluminação. Você acha que ela vai sublimar? Não sei, me parece que é os três aspectos do Logos, né? Então, você está falando aí, os aspectos são três. Quando a gente fala em três sóis, realmente são os três Logos, né? Ou os três aspectos do Logos, né? Que é o Sol. Que defende até que são os estados da psique também. Também, porque é tudo que, de acordo com Hermes Trismegistus, né? Tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo, não é igual, é semelhante, né? Então, isso se reflete. Existem reflexos de tudo isso, que esse é o desdobramento dessas questões, que não dá tempo de falar agora, né?
mas tudo isso tem os seus desdobramentos na Terra, entre nós, aqui na prática, no dia a dia. Bom, Logos, ele significa não esse sol que a gente viu, mas esse sol... o sol espiritual. É isso. É, o sol espiritual. O que nós vemos é o corpo físico do sol, é um chakra, é um centro energético desse ser que não conseguimos sequer imaginar como ele é. Bom, Saint Germain, então, quando andava aqui na Terra, né, ele conhece a literatura a respeito, sabe que ele era um alquimista, né, e ele, pedaço de carvão na mão dele, ele apertava e transformava em diamante. Né? Então ele se vestia muito bem, e as pessoas ficam aí criticando, né, alguns que não conhecem direito a tradição esotérica, então era um vaidoso, lá, um exibido, né? Sempre vivia na nobreza, lá, né? Na Europa. Né? Acontece o seguinte, Saint Germain estava lá para evitar conflitos. Ele é o Senhor do sétimo raio, que é o raio da magia, da atividade ordenada. Então, evitar conflitos, tem que entrar no meio daquela turminha que está fazendo conflito. Se ele vai se vestir que nem um carroceiro, ele não deixa nem entrar perto. Então, ele se vestia com títulos, Saint Germain, conde, príncipe, não sei o quê, para ter acesso a esses locais onde ele poderia evitar maiores tensões, guerras e outras tragédias. Então é isso. O poder é dado àquele que sabe usar. Então um grande mestre, ele pode pegar um pedaço de carvão aqui, ó, diamante. Mas ele não vai fazer isso no circo, nem na televisão, nem no programa do Silvio Santos. Ele vai fazer isso quando ninguém estiver olhando e vai usar aquele diamante depois para uma atividade, um fim nobre, não egoísta. Bom, tentar falar mais algumas coisas, depois eu gostaria mais também de ver se vocês têm algumas perguntas, né? A gente fala muito de filosofia nos 7 raios, né? 7 raios filosóficos. Eu acho que daria para falar um pouquinho deles. Primeiro e bem rapidamente, a origem dos raios teosóficos. Quando se fala que Saint Germain é o 7º raio, né? E os outros raios. Nós vamos falar deles todos agora, mas bem rapidamente. Aquilo que eu falei, um triângulo com 3 aspectos do Logos, a vontade, quer fazer, o amor e a sabedoria. Ou seja, onipotência, vontade é onipotência, amor, onipresença, sabedoria, onisciência. Os 3 aspectos de Deus, do Logos, representados por um triângulo. No triângulo contrário, as características dessas 3 virtudes em nós, seres humanos. O amor de Deus é a nossa devoção. A vontade de Deus é a nossa atividade. Nós somos hierarquias espirituais. Então nós temos os atributos de Deus ainda desenvolvidos pouco. Deus cria o universo. Nós criamos o quê? Tudo que vocês estão vendo aqui em volta foi criado pelo homem, aquele saxofone, ventilador, o projetor, o meu sapato, tudo. O óculos que hoje, as roupas, as paredes, a luz.
nós somos atividades criadoras. Deus, com a vontade, cria. O ser humano, com a atividade, também cria. E a sabedoria de Deus, Deus sabe. Nós não sabemos. Precisamos aprender através da ciência. Então, usando a ciência, né? Vocês veem que dá 6 aspectos ou raios. E tem mais um no centro, que equilibra tudo, é a harmonia, é a arte. Né? É o do meio, é o 4º raio. Primeiro raio, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 5º, 6º, 7º e 4º. 4º no meio, o raio do artista. Isso daí, com outros nomes, mas significados iguais, está aqui. O primeiro raio é a ação, é a vontade. O segundo, do amor, é a fraternidade. O terceiro, do conhecimento, é a filosofia. O 4º é da arte. O 5º é da ciência. O 6º é da devoção ou da religião. E o 7º é da magia ou da atividade ordenada. Porque magia é sempre atividade ordenada. Numa sessão de Umbanda aqui, tem que ter a ordem, a ordenação, então primeiro faz tal coisa, depois assim tal grau. Né, Eliseu? Você que conhece aí, que é do ramo, né? Vocês. Então, é atividade ordenada. Primeiro faz as oferendas, entra pedindo licença, sai. Existe uma atividade ordenada. Essa atividade ordenada é regida pelo 7º raio. É o raio da magia, da atividade ordenada. No plano espiritual, ela rege a magia. No plano magístico e espiritual. No plano físico, rege as coisas ordenadas. As linhas de produção, tudo. As técnicas cirúrgicas. O cirurgião, ele pertence ao 7º raio. Até a tecnologia. Oi? A tecnologia, Por quê? Porque você tem que começar, se errar um passo, não sai depois, né? Frustra a solução final. Então, esses raios têm profissões e coisas que outros representam. E que são essas? Cada um de nós pertence a um determinado raio. Todos nós temos os 7, mas um deles predomina e os outros não. Então, em uma pessoa predomina o raio, o primeiro raio, em outra o 5º, não importa. O primeiro, do poder, da vontade, é o raio do governante. As pessoas desse raio são as piores possíveis, viu? São as mais difíceis de lidar. São os grandes empresários, os donos de editoras, né? São os presidentes, políticos, os grandes chefes de tudo que é. Né? Só tem que avisar o Afonso para ele tomar cuidado, porque aqui você tem que exercer o seu primeiro raio. Né? Então é difícil lidar com eles, porque eles têm um objetivo, eles têm uma missão, e por essa missão, por esse objetivo, eles atropelam todo mundo, sai todo mundo na frente. O segundo é o raio do educador. O educador não é só o professor. No momento eu estou sendo educador. Né? O educador é o missionário, é aquele que se mete na selva para tentar proteger o índio, que faz educação ambiental, enfim. É uma enfermeira, por exemplo, que gosta de falar, olha, cuidado quando você sair aqui e tal, não toma frio,
volte para tomar o remédio, ela está educando. Essa Empatia, né? o segundo raio é muito amoroso. São pessoas assim, muito dóceis. O terceiro é filósofo. Esse. E é gozado que cada raio tem o seu representante mais evoluído e o menos evoluído também. Então, no primeiro raio, o menos evoluído, por exemplo, Hitler, primeiro raio, mas usou o poder, a força, o prestígio, a persuasão dele para quê? Para matar o judeu e dominar o mundo? No primeiro raio, que seja um estadista. Então, tem muitos exemplos por aí, né? Joana d'Arc, primeiro raio. Mulher, numa época que ainda se perguntava se mulher tinha alma. Será que mulher tem alma? Naquela época se perguntava isso. Ela vai lá à frente do exército, retoma o poder e entrega para o rei. Primeiro raio. Primeiro raio é assim. Segundo raio, do educador. Pode ser um educador para o bem ou para o mal. Educar. Oi? E para o bem? Para o bem. Bem? Tem muitos por aí, Escobar, né? acho. Escobar. Acorda. Filósofo também. Acorda. Filósofo, Eu tô pensando o menos Mandela. evoluído, ele é um preguiçoso. Ele gosta de ficar sentado numa pedra, ficar pensando, né? Ele um dia vai ser, o temperamento dele é assim, um dia ele vai ser um grande filósofo, um bom filósofo. Mas por enquanto, né? Assim como, eu vou dar um pulinho aqui, o cientista, bem evoluído aí, vamos dizer, Einstein, né? Uma vez eu falei isso numa palestra e falaram, Einstein criou a bomba atômica. Jamais. Ele criou a teoria da relatividade. De todo bem você pode extrair o mal que você quiser. Se eu invento um bisturi, você pode transformar numa faca. Se eu invento uma faca, você pode transformar num bisturi. Einstein foi um pacifista. Um exemplo do quinto raio excelente. E um péssimo exemplo do quinto raio. Olha, nem tem nome, aqueles camaradas que fabricam, que emprestam o seu talento e a sua inteligência para criar mísseis, armas químicas, guerra bacteriológica, né? Munição. Bom, o sexto raio é um místico. O místico, ele tem uma qualidade muito forte que é a devoção. Então, um místico de altíssima qualidade seria, por exemplo, São João da Cruz, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. E um místico pouco evoluído, que um dia vai ser um Chico Xavier. É esses camaradas que põe um monte de bomba aqui e vai explodir um prédio. Ele faz isso por devoção. Ele está seguindo o jihad, a lei do empenho. Só que ele é pouco evoluído, ele não entende. Mas um dia ele vai entender. Então todos nós evoluímos através desses, né? Um místico também pouco evoluído poderia ser um presidente de fã-clube, que tem uma devoção lá pela Emília Barbosa ou pelo
pelo Frank Sinatra, né? E fica colecionando pedaços de cueca. É uma devoção, é uma mística, mas ainda muito pouco evoluída. E o sétimo raio, o sacerdote, ou o mago, ou o estrategista. Não estrategista obrigatoriamente militar. Existem estratégias de comércio, indústria, de preservação, né? Então é aquele que sabe lidar com coisas ordenadas e tudo mais. Na matéria, ele trabalha com isso. Na espiritualidade ou na magia, ele trabalha com outras coisas. Bom, eu acho que não dá mais tempo, porque são 10 para as 10, eu não quero cansar demais vocês, sei que já cansei bastante. Obrigado pela boa aula, foi um suco aqui. E se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Se quiserem criticar, obrigado. Se quiserem criticar, comentar, rebater, a gente também está dentro do clima de fraternidade, claro. Estamos aqui à disposição. Pois não, as pessoas vão evoluindo assim até chegar no nível do Saint Germain, ou talvez porque o Saint Germain não está no nível máximo. O outro nível máximo seria o quê? O Deus desses padrões, deuses dos padrões que nós conhecemos hoje. Eu estava falando de Saint Germain porque tem essa grande fraternidade. A grande fraternidade é o nível mínimo. Quando você queima todo o seu karma, não tem mais nada a fazer aqui na Terra, se abrem 7 caminhos para você. Você pode escolher todos esses caminhos, é a evolução. Né? O único caminho em que você permanece aqui é o da grande fraternidade. É que nesse instante, quando você está livre já, certo? Pronto para se abrir planos e mundos maravilhosos para continuar o seu progresso, você olha para trás e diz, não vou ficar mais um pouco. Os outros caminhos, para quem não se interessa em ficar mais um pouco, são aqueles que eu te falei. Você pode servir a um grande ser que governa ocultamente o nosso planeta, Sanat Kumara, o rei do mundo. E você servindo a ele, você tem uma hierarquia até um ponto que você chega a ser o Sanat Kumara de um outro mundo que está ainda evoluindo ou que ainda será criado. O universo está em expansão, são criados estrelas, astros a todo momento. Né? Então você vai progredindo nesses níveis. Existem muitos caminhos. Existe o caminho do Buda, que ele já está fora da nossa dimensão. Né? Mas uma vez por ano ele vem aqui, no Festival de Vesak, né? Abençoar a Terra. Mas ele já não pertence mais sequer a este universo. Ele está num outro plano muito superior. Então, o progresso é infinito. Para se entender um pouquinho de progresso infinito, bom, imagine o seguinte: você e eu somos o número 1. Deus é o número 10. Então nós estamos progredindo. A gente hoje é 1, amanhã é 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, próximo passo, aí você vai ser Deus. Não vai. Você vai ser 9,1, 9,2, 9,3, 9,4. Aí você chega a ser 9,9. Aí você vai ser Deus. Vai ser 9,91, 9,92. É uma dízima periódica infinita. Nós progredimos
infinitamente, cada vez mais nos aproximando de Deus, sem chegar a ser louco. Ser. Mais alguma pergunta? Então vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Pode falar um pouco da transição da última raça para a nossa? A história dos Atlantes? Posso. Eles têm alguma... Rapidamente, por causa do tempo, né? O plano do Logos aqui para o nosso sistema planetário são 7 raças ou civilizações. Raça não significa branco, negro, claro, escuro, nada disso. Raça é estado de consciência. Todos os que no momento vivem no nosso planeta pertencem à quinta raça. É uma raça única, estado de consciência. Tem etnias, são diferentes. Todas as etnias, todos nós pertencemos à quinta raça. A primeira raça, ela é chamada Hiperbórea, depois vem a Adâmica, depois a Lemuriana, a Atlante, e nós estamos na Ariana. Bom, que não tem nada a ver com o conceito ariano de Hitler, que também se apropriou desses conhecimentos filosóficos e criou as... Eu ia falar um palavrão dele. Doidice. Né? Mas você falou da quarta raça. A quarta raça foi a Atlântida. A Atlântida, ela submergiu. É o que dizem, né? Mas ela não submerge. Então, porque um continente, ele não submerge. Ele é invadido pelas águas quando há modificações das placas tectônicas. Então, num período de grandes convulsões aqui na Terra, essas placas tectônicas se abriram, né? Lava incandescente, tudo que existia foi lá para o fundo, para o interior do planeta. Não sobram vestígios de Atlântida, é bobagem procurar, porque não vai encontrar, porque quando duas placas tectônicas se abrem e aquela lava incandescente engole tudo, vira tudo farinha, não sobra, né? Vira tudo metal, lava, né? Então é bobagem. Muitos livros aí falam que a Atlântida, ela sofreu esse processo por causa de feitiçaria que se praticava, etc. e tal. Helena Blavatsky, ela diz na Doutrina Secreta que não é verdade. A Atlântida submergiu, desapareceu, porque isso faz parte da lei dos ciclos. Assim como nós nascemos, vivemos, crescemos, envelhecemos e morremos, as civilizações também têm o seu estágio inicial, desenvolvimento, apogeu, declínio e morte. A quinta raça, que somos nós, também um dia vai desaparecer, ou pelo fogo, pela água, pela bomba atômica, não se sabe, mas vai, para que possa surgir a sexta. Não é? É isso? Como uma nova raça aparece, isso é origem? Oi? E como uma nova raça aparece? Quando a Atlântida estava desaparecendo, e é um processo não momentâneo, tanto que o último resquício de Atlântida existia há apenas 80 mil anos atrás, e foi narrado, pai para filho, até chegar aos ouvidos de Sócrates. Platão relata isso daí como sendo a ilha de Poseidones. Então é um processo lento. E nesse processo lento, sempre alguns imigram e escapam. Então, de Atlântida, duas hastes, quando começou esse processo de submersão, partiram, e uma foi para a meseta do Pamir, lá nas
Os contrafortes do Himalaia se estabeleceu lá e deu origem ao povo da Índia, do Japão, da China, do Tibete. E a outra facção veio para o delta do Nilo, onde deu origem à civilização egípcia. Você pode ver que a civilização egípcia, ela, quanto mais para trás os historiadores vão, mais perfeitas eram as pirâmides, mais elaboradas as coisas, a escrita mais refinada. Por quê? Porque o Egito pertenceu à Atlântida, foram os remanescentes de Atlântida, que acabaram depois evoluindo um pouquinho, então construindo cada vez pirâmides piores e tudo mais, até que eles desapareceram e os filhos deles começaram a edificar a nova raça, que é a ariana. Não sei se... Confuso pra mim, mas tudo bem. É? E os outros hominídeos que tinham no planeta, então, esses não eram da raça Atlântida? Como? Os outros seres humanos que tinham no planeta, então só tinha esses Atlantes? Atlântida e o resto do mundo. Então já tinha, 80 mil anos atrás, já tinha seres humanos em várias partes do mundo. Há quantos mil? Você falou 80 mil? Não? 80 mil. Quando você O falou? ser humano surgiu na Terra há 2 bilhões Então, de anos atrás. E todos os Então, as outros? primeiras civilizações que a gente está falando, né? A Atlântida foi a 4ª, né? São coisas que se perderam. Então, mas no caso a raça ariana está no mundo todo. Como é que é? A raça ariana é todo mundo no mundo todo. No caso, a Atlântida era só num É, lugar. No claro. resto do mundo existia seres humanos vivendo ao mesmo tempo que não eram pertenciam à raça Atlântida, é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Acontece o seguinte, a vida na Terra, quando ela surgiu em pequenos grupos. Eram alguns animais que acabaram se evoluindo, além da evolução, né? Então os primeiros humanos eram um grupinho de 3, 4, 5, 10. Eu sou bióloga, isso está muito confuso para mim, isso que você está falando. Eu sou bióloga, meu conhecimento de evolução está muito contrastante com isso. Tá, eu sei. O seu conhecimento como bióloga é darwiniano, por exemplo, né? E daria muito trabalho, agora não daria tempo de explicar a evolução em 3 planos. Tem um livro de Annie Besant chamado A Evolução do Homem em 3 Mundos, ou 3 planos, né? Uma coisa é a evolução da ferramenta, que é o nosso corpo físico. Essa evolui segundo os princípios de Darwin, darwinianos. A evolução dos animais que vão vindo, tal, né? Até aquele ancestral não macaco, o macaco está fora, né? É aquele ancestral quadrúpede, mamífero, que se diferenciou dos primeiros humanoides. Então essa é a ferramenta, a evolução da ferramenta. A evolução espiritual, ela segue por outras vias, né? O pessoal pertencente à segunda raça hiperbórea, por exemplo, não tinha corpo físico ainda. Estava naquele processo de descida. Quando prana vivifica a matéria, certo? Então eles nem pertenciam ao plano físico. A terceira civilização, ou raça, que é a Lemúria, já começou a se manifestar no plano físico. E a 4ª, que foi a Atlântida, já tinha manifestação plena no plano físico. Então a gente pode tentar conciliar as coisas aí dizendo as primeiras civilizações espirituais que resolveram aproveitar a ferramenta do corpo físico foram aqueles seres espirituais que se encarnaram nesse mamífero quando ele teve um desenvolvimento suficiente para suportar o espírito. Mas no caso só em Atlântida. No caso, em pequenos grupos, em Atlântida, né? Hoje em dia se fala que a civilização, o homem surgiu na África, tudo mais, mas é muito recente, né? E nós não concordamos muito com isso. As verdades científicas de hoje serão as mentiras de amanhã, as mentiras de ontem são as verdades de hoje. A ciência, ela tateia, né? Então, até agora estou devagando um pouco, mas eu gosto de devagar.
Então, até a Acho que você- 1950 e pouco, se achava que o universo era infinito. Hoje nós sabemos que ele é finito. Não é verdade? Muito fora da minha área. É. Bom, Big Bang. sim. O universo estava contido numa singularidade, de repente ele expande-se. Hubble descobre essa expansão através de medidas, né? E diz: o universo está se expandindo. Ele surgiu de um ponto. Se ele está se expandindo, ele é finito. Porque uma coisa infinita não pode se expandir. Até 1950 e pouco se achava que o universo era infinito. Então a ciência ela dá muitas voltas. Aí vem o Stephen Hawking e fala que pode ter existido, de acordo com a teoria das 11 cordas, e outras teorias aí, né? A teoria de Brana, mundos paralelos, universos em outras dimensões. Então, cada pouco a ciência está se reposicionando com relação a alguns temas. No momento, a teoria surgiu na África. a teoria de que o homem surgiu na África está em desacordo com a teosofia. Assim como A teosofia diz o quê? Que ele surgiu aonde? Em Atlântida? há 2 bilhões de anos atrás, em planos não materiais, mas eu não tô depois falando veio dos- sim, e se os incorporou, hominídeos, os primeiros usou a hominídeos. ferramenta humana, a ferramenta corpo, na Lemúria. Só uma pequena observação que eu acho que Entendeu? pode ajudar. Eu acho que são conceitos diferentes, na qual se refere ao ser humano, como ele diz, ferramenta, você hominídeo, e a forma ser humano como consciência humana, como se a gente separasse a questão corpo e a questão alma, questões de encarnações. A teosofia, ela foca mais no desenvolvimento da alma e não da matéria. É onde vocês estão tentando entrar em um consenso e não estão conseguindo. Eu acho. Se É a minha você- opinião. Perfeito, obrigado pela Nada. ajuda. Se você lembrar que quando Kundalini forma a matéria, Não, mas não é isso que não é isso, exatamente. O que eu estou tentando entender é que, assim, se em Atlântida já tinha corpos físicos, esses corpos físicos foram parar em Atlântida como? Eles surgiram na África primeiro e foram para lá? Ou a teosofia diz que eles surgiram na Atlântida e depois foram para a África? então, a questão da África é muito recente. É muito recente. Nós estamos falando de períodos aí enormes. Quando eu falo de 80 mil anos, o último remanescente de Atlântida, citado por Platão, como a ilha de Poseidones, né? Mas esses 80 mil anos também citados por Platão. Então a gente não pode confiar nessas datas. Né? Porque isso fez parte de uma tradição oral, de pai para filho. É que nem, e às vezes é simbólico também, como quando se fala que o mundo foi criado em 7 dias. Né? Provavelmente 7 períodos, 7 fases, qualquer coisa assim. Eu sei, é complicado e difícil, mas eu tentei trazer aqui em 1 hora, 2 horas, alguma coisa que teria que ser dado bem detalhadamente, cada uma dessas fases, etapas, como é que é, né? Tem um livro de Annie Besant chamado O Homem e Sua Evolução em 3 Mundos. Se você quiser ler, eu acho que vai te ajudar a entender um pouquinho esse ponto de vista. Quase tudo isso que nós falamos não é aceito pela ciência oficial. Então você, como estudante de biologia, refuta alguma coisa que você viu aí que não está de acordo com o que você aprendeu na faculdade. Né? Não estou refutando nada. Não, no bom sentido. No bom sentido, né? Fraternalmente. Outro que é químico vai refutar outras coisas. Outro que é historiador vai refutar outras. Né? Então, realmente é um campo
muito difícil de se provar as coisas. Por isso que a gente fala que, para quem acredita, pelo estudo do conjunto, né? Não há necessidade de provas. E para quem não acredita, não há provas suficientes. Porque não dá para se provar tudo isso. Um conhecimento ancestral é como todo conhecimento esotérico e espiritual, as provas são sempre insuficientes. Né? Tá bom? Infelizmente não dá para. Mais alguma pergunta? Essa conciliação entre religião e ciência só hoje eu teria